Pai, nós agradecemos a Ti por essa manhã. Nós entoamos canções ao Teu nome e pedimos que o Senhor receba cada uma delas como sendo a nossa adoração. Nós Te louvamos pelo grande privilégio de sermos contados como filhos do Senhor. E mais uma vez nós intercedemos ao Senhor pela iluminação do Espírito Santo, para que compreendamos com o coração a Tua palavra. Nós precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz. Nós subsistimos nesse mundo do alimento que nos vem do céu. E é por isso que nós clamamos para que o Senhor tenha compaixão de nós e se revele a nós através desse texto sagrado. Me dá clareza, Pai, me dá a capacidade de expor a Tua palavra com sinceridade, com profundidade, mas sobretudo no poder do Espírito Santo. E também abençoa o Teu povo, dando-lhes um coração pronto para receberem esse alimento santo e terem a vida transformada. É a nossa oração a Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 22. Nossa meditação hoje, irmãos, é a continuação da nossa série a respeito da vida do patriarca Abraão. E hoje nós vamos ver que ele foi colocado sobre provavelmente o mais terrível teste de toda a sua caminhada, toda a sua jornada de fé. Esse capítulo é um capítulo maravilhoso, tanto pela história dele mesmo, por essa demonstração de fé, de amor pelo Senhor, de comprometimento com Deus, mas ele também é maravilhoso por conta das muitas conexões que ele tem com o Novo Testamento e consequentemente com a nossa história. Então nós vamos tentar ver isso. Eu dividi o capítulo em duas partes, poderia ser dividida de várias maneiras, mas eu dividi em duas partes. Na primeira parte, Abraão é provado. Na segunda parte, Abraão é aprovado. Então nós vamos ver a aprovação de Abraão na primeira parte, depois vamos ver a aprovação de Abraão pelo próprio Deus. Então nós vamos começar olhando a aprovação e vamos ler os dois primeiros versos para termos aqui ideia do que vai acontecer. Gênesis 22, verso 1. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então aqui nós temos o início da provação. E meus irmãos, Deus não pede nada mais, nada menos do que o filho da promessa, filho que foi tão esperado por esse casal de idosos. O texto já começa dizendo que Deus pôs Abraão à prova. Isso aqui já é para deixar claro qual é o objetivo do capítulo. Na verdade, Isaque não estava correndo perigo. Era Abraão que estava sendo provado. Era o coração dele que estava sendo examinado por Deus. Portanto, Isaque não corria perigo algum. Se poderíamos dizer que algo aqui estava correndo perigo, era o relacionamento entre Abraão e Deus. Era a única coisa que estava correndo perigo. Era o único relacionamento que estava sendo colocado sob teste, de fato. Nós não sabemos, meus irmãos, quantos anos Isaque tinha quando isso aconteceu. Nós podemos inferir algumas pistas pelo capítulo, no fato de que Isaque já era forte o suficiente para carregar um fecho de lenha que queimasse um holocausto, e isso não era pouca madeira. E o fato também de que ele
foi capaz de travar um diálogo já mais maduro com seu pai, perguntando: pai, cadê a oferta do holocausto? Tem tudo aqui, mas está faltando o cordeiro. Então a maioria dos estudiosos do Antigo Testamento acredita que o Isaac aqui, ele era um jovem adulto, provavelmente com cerca de 18 anos de idade, quando esse evento aqui ocorreu. E a natureza terrível desse teste fica evidente quando Deus se dirige a ele dizendo: oferece o seu filho Isaac, a quem tu amas, oferece ele como holocausto. E vocês sabem, meus irmãos, que ver essas duas frases em um único parágrafo é uma coisa terrível. Um filho a quem tu amas, oferecendo ele como sendo holocausto. Então é uma coisa muito terrível. O que está sendo colocado em peso aqui é onde é que está o maior amor de Abraão. Abraão ama mais Isaac, ou ele ama mais a Deus que lhe deu Isaac? Então esse teste está sendo colocado dentro do coração desse homem, e se ele era aquela pessoa que era capaz de crer em Deus e ir andando com o Senhor até as últimas consequências. Essa é a natureza do teste. Um outro fato interessante aqui também é que já fazia alguns anos que Deus não falava com Abraão. Na semana passada nós vimos que a última vez que Deus tinha falado com Abraão foi naquela ocasião em que ele disse que ele deveria expulsar a escrava junto com o filho dela. E ali Isaac era um menino de 3, 4 anos de idade no máximo, então já fazia mais de uma década que Deus não falava com ele. E você precisa imaginar essa situação, vários anos em silêncio, Deus sem manifestar-se a Abraão, e de repente Abraão escuta aquela voz como estrondo: Abraão, e ele responde: eis-me aqui. Essa expressão eis-me aqui é aquela expressão de prontidão, é quase como aquela expressão militar que diz: sim senhor, pode falar, eu sou teu servo, eu obedeço, estou pronto. E Deus, quase que aproveitando essa prontidão dele, diz: já que você está pronto, pega o seu filho, o filho a quem você ama, e oferece ele como holocausto. O texto também diz que ele deveria ir ao Monte Moriá. Isso é uma coisa importante. Na história bíblica, nós vamos ver que na época dos reis, o Monte Moriá foi o local onde Davi se encontrou com Deus, e Deus cessou uma praga que matou mais de 70 mil pessoas em Israel. E nesse mesmo Monte Moriá seria construído o Templo de Salomão. Então essa região aqui é uma região que se tornaria muito preciosa para a história do povo de Israel, tanto pelo acontecimento de Isaac, como pela construção do templo. Hoje, quando você olha qualquer foto de Jerusalém, você pode ver essa região, porque hoje tem uma mesquita construída ali naquele lugar. Então vamos ver a reação de Abraão, verso 3. Verso 3 diz assim: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. O que o texto mostra, irmãos, é que a reação de Abraão foi uma reação pronta. Deus falou, ele disse: eis-me aqui. O Senhor disse o que queria dele, e ele simplesmente se levantou e obedeceu. O texto não fala de questionamento, o texto não fala de desespero. Afinal de contas, meus irmãos, esse pedido aqui era um pedido muito estranho. Abraão sabia que somente os deuses pagãos é que exigiam sacrifícios humanos. Então, mesmo Abraão recebendo uma ordem que não parecia combinar com o caráter de Deus, ele não questiona. Essa ordem de Deus também parecia contradizer o próprio conteúdo da promessa, porque Deus disse: em Isaque será chamada a tua descendência. Então todas as coisas que Deus estava exigindo dele pareciam ser estranhas e pareciam ser contra o próprio caráter que Deus já tinha revelado a Abraão. Mas o texto diz: ele não questiona. O texto fala que ele se levanta,
pega a lenha, o animal, os 2 servos, seu filho, e ele parte para a viagem. Aqui nós temos aquilo que chamamos de uma obediência pronta, sem questionar. No verso 4, vamos continuando aqui. No verso 4 diz: ao 3º dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então você percebeu que na narrativa tem um lapso aqui, entre Abraão começar a viagem e até o 3º dia, quando ele finalmente avista o monte. O texto não fala, por exemplo, de uma conversa que aconteceu na viagem, né? Normalmente na história de Israel, a gente sabe disso, o povo de Israel, quando viajava para adorar ao Senhor, eles faziam com festa, eles iam cantando, eles iam louvando ao Senhor. Mas o texto aqui coloca um lapso, um silêncio. Nós não temos qualquer declaração de conversas, daquela alegria no meio da viagem. Isso aqui, irmãos, é para nos dar uma ideia de como é que estava o coração desse patriarca. Era um coração que estava pesado, era um coração que estava pronto a obedecer a Deus, mas ele não estava fazendo festa. Ele sabia que ele tinha um teste terrível para enfrentar naquele momento. Ele iria obedecer, mas não seria fácil. Não seria uma coisa prazerosa para os seus sentimentos. E nós percebemos por esse silêncio que antecede o momento em que ele se encontraria com Deus no monte. Versos 5 e verso 6, prosseguindo a narrativa, diz assim: então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Então Abraão, depois que avistou o monte, ele para a viagem, para a sua comitiva, manda os seus servos e o animal permanecerem naquele local, quase como que indicando que essa jornada da fé que ele tinha que fazer, era um caminho que ele tinha de percorrer sozinho. E aqui, meus irmãos, nós temos uma pista da fé desse homem, porque ele se dirige àqueles seus servos dizendo assim: depois que eu e o rapaz adorarmos, nós voltaremos. Então aqui nós já percebemos a fé que ele carregava no coração. Ele sabia que o filho dele ia voltar. Mais para frente no livro de Hebreus, o autor de Hebreus diz que Abraão, no final das contas, cria que mesmo que ele matasse o seu filho, Deus iria ressuscitá-lo, mas ele acreditava que os dois iriam voltar. Aí aqui tem as ironias da história. O Abraão pegando a lenha e colocando a lenha nas costas do seu filho, a lenha que para todos os efeitos iria queimar o corpo daquele rapaz. Ele seria amarrado, morto, e depois Abraão iria queimar aquela lenha e iria destruir o corpo do filho dele. O filho dele teve que carregar a própria lenha que teoricamente queimaria o seu corpo. E Abraão tem que carregar numa das suas mãos o fogo, que ele acenderia o altar, e o cutelo com o qual ele iria ferir e degolar o filho dele. Então tem várias ironias aqui no meio dessa história. Eu imagino que para Abraão aquele cutelo estava pesando muito mais do que o fecho de lenha que o filho dele estava carregando, mas eram as coisas que ele tinha que passar. Aqui, irmãos, no verso 7 e verso 8, nós temos um único diálogo de todo esse tempo de viagem. Verso 7 e verso 8 diz: Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Então a pergunta do rapaz já é uma pergunta de alguém que tem uma certa maturidade. Pai, tem tudo aqui, mas está faltando o principal, está faltando o cordeiro. Cadê o cordeiro?
E a resposta dele é: o Senhor proverá, de onde vem a expressão da língua hebraica Jeová Jireh, que daria inclusive nome àquele monte. O Senhor provê, o Senhor na hora dele, no tempo dele, do jeito dele, ele vai preparar a nossa necessidade. Irmãos, o verso 9 e o verso 10 parece aqueles filmes de câmera lenta, assim, que está acontecendo um clímax na história e que as coisas vão acontecendo bem devagarzinho, que seu coração vai palpitando. O autor aqui é muito detalhista no verso 9 e no verso 10. Olha só, ele diz: chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Então o autor aqui é muito detalhista. Diz que Abraão chegou, preparou as pedras do altar, colocou a lenha no altar, amarrou seu filho, colocou ele deitado sobre a lenha. E é interessante perceber na história que Isaque não ofereceu nenhuma resistência. Ele já tinha idade, provavelmente força física, para não querer se submeter àquele tipo de coisa, mas ele não ofereceu resistência, até o momento em que o Abraão pegou o cutelo e preparou para golpear o seu filho no pescoço. Tudo isso aqui, irmãos, é a descrição da provação de Abraão. Ele, durante vários dias, imagina aquela jornada de 3 dias, em que ele tinha que carregar na sua alma o peso de que iria matar o seu próprio filho. Mas eu não sei se você já parou para pensar nisso, que naquele momento de provação extrema, em que ele estava no seu coração lutando com o amor que ele tinha pelo seu filho e ao mesmo tempo aquele dever de obedecer a Deus, ele estava conhecendo um pouco mais os sentimentos do próprio Deus que havia dado essa ordem a ele. Afinal de contas, o nosso Deus também tem um único filho amado, e mesmo tendo todo o poder desse universo, ele se permitiu ver o seu filho sendo sacrificado por nossos pecados. Então, de uma certa maneira, nós poderíamos dizer que Abraão estava sentindo o coração de Deus. Ele estava se identificando com o Senhor, ele estava tendo uma percepção de Deus como ele nunca havia tido em toda a sua caminhada. Deus faz isso em momentos de provação. Momentos de provação são momentos em que nós conhecemos algo de Deus que não poderíamos conhecer em outras circunstâncias. Essa foi a provação dele. Agora vamos à aprovação. Ele foi provado e agora ele é aprovado. Verso 11 e verso 12 diz assim: mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Então Deus interrompeu o sacrifício. E aqui tem umas observações que são importantes a gente fazer. Primeiro é que o autor, ele não tem nenhum problema com a ideia de que a onisciência de Deus exigia uma prova de fé. Estou falando isso porque tem muita gente que lê isso aqui e diz assim: como é que Deus disse agora sei? Deus não sabe de tudo? Deus não é onisciente? Porque Deus exigia uma prova dele se Deus já conhece todas as coisas. Irmãos, é interessante, o autor, que quem redigiu esse relato foi o Moisés não tem problema com isso. Aliás, eu diria que só teólogo bocó é que tem problema com essas coisas. O autor aqui, ele não tem problema com essas coisas. O que ele está dizendo é que Deus experimentou a robustez da fé de Abraão quando ela foi submetida a um teste. Deus está mostrando que essa maturidade da fé de Abraão foi demonstrada através das suas atitudes, e isso não tem nenhum conflito.
O temor dele ao Senhor foi manifestado através da sua obediência. Então não há nenhum problema com isso. Uma outra observação é que a pessoa da Santa Trindade que está falando com Abraão aqui é o Senhor Jesus. Vocês devem ter percebido no capítulo que há um uso intercambiável, um uso sinônimo entre as expressões anjo do Senhor e Deus. No verso 2 fala que o anjo do Senhor está falando com ele, em seguida esse anjo do Senhor é chamado de Deus, e aqui acontece a mesma coisa, no verso 12, o anjo do Senhor grita, Abraão, Abraão, mas ao mesmo tempo esse anjo do Senhor diz assim, já que você não me negou o seu único filho. Então há um uso sinônimo, intercambiável das expressões Deus e anjo do Senhor. Isso aqui é o que os teólogos chamam de uma teofania. Uma das aparições do Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento em seu estado pré-encarnado. E sendo o Senhor Jesus, irmãos, que apareceu a Abraão aqui, isso torna o relato ainda mais significativo, porque o Senhor Jesus está conversando com um homem, o Senhor Jesus está tratando de um sacrifício que ilustrava o sacrifício que ele iria fazer também. Aquele sacrifício que não seria feito na pessoa de Isaque, mas seria feito no cordeiro, já era uma preparação para o sacrifício que o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo faria anos depois. Então isso dá um brilho diferente a tudo que está acontecendo aqui. No verso 13 nós temos Deus providenciando um substituto para Isaque. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Note a ênfase do autor. O holocausto em lugar do seu filho. Isso aqui já é uma antecipação ou um embrião de uma doutrina muito fundamental no Antigo Testamento e no Novo Testamento também, a doutrina da substituição. Deus salva pessoas através da substituição. O inocente tendo o seu sangue derramado para que o ofertante tenha os seus pecados perdoados. Isso foi ilustrado no Antigo Testamento por todo o sistema sacrificial que foi criado por Deus através e organizado na pessoa do profeta Moisés, e é cumprido, consumado na vida e na obra do Senhor Jesus Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aqui o texto está dizendo que Deus aceita o sacrifício daquele animal como sendo o sacrifício de Isaque. E mais alguns anos, o anjo do Senhor que estava ali conversando com Isaque, ele seria o Cordeiro de Deus que seria sacrificado. Quando eu estava ponderando nessas questões, nessa semana, eu me lembrei daquela passagem de João 8, em que Jesus estava aqui na terra debatendo com fariseus e todas aquelas autoridades religiosas, e aqueles homens estão lá e falando, se orgulhando, dizendo, nós somos de Abraão, nós temos um pai, Abraão é nosso pai. E Jesus olha para aqueles homens e diz assim, olha, vocês sabiam que Abraão viu o meu dia e se regozijou? Ele se alegrou quando viu o meu dia? E aí todo mundo ficou sem entender, mas que conversa é essa? Você não tem nem 50 anos de idade, como é que você conheceu o patriarca Abraão? E Jesus diz, antes que Abraão existisse, eu sou. E aí todo mundo pegou pedra para jogar em Jesus, porque sabiam muito bem o que ele estava dizendo naquele momento. Ele estava se manifestando como sendo o anjo do Senhor que conversou um dia com Abraão. O que eu estive pensando nessa semana é que pode ter sido nesse momento que Abraão viu o dia de Cristo, nesse momento em que ele viu o filho dele sendo retirado no altar, e um cordeiro sendo colocado no altar no lugar do filho dele, e Deus aceitando isso como sendo um sacrifício. Pode ser nesse momento, pode ter sido nesse momento em que Abraão compreendeu o dia de Cristo, que aquele que estava falando com ele um dia se tornaria humano e seria sacrificado como um cordeiro para que hoje nós tivéssemos vida. O
texto diz que ele ficou feliz com essa notícia. No verso 14, nós temos a imortalização dessa história. E pôs Abraão o nome àquele lugar: o Senhor proverá. Esse nome vem da conversa que ele teve com seu filho: onde é que está o cordeiro? O Senhor proverá, Jeová Jirê. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então, até o dia de hoje, entenda-se até o dia em que Moisés fez o registro desse relato. O que está sendo dito aqui é que de Abraão até Moisés, todas as pessoas que passavam por aquela região tinham um testemunho imortalizado que o nosso Deus é o Deus da provisão, que o nosso Deus é o Deus que nos socorre quando não há mais nada a ser feito. E isso ficou imortalizado na história de Israel. Do verso 15 ao 19, Deus reafirma sua promessa a esse homem. Novamente, preste atenção no uso intercambiável do anjo do Senhor e Deus. Então, do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo. Note, o anjo está dizendo: jurei por mim mesmo. Foi o anjo que jurou. E quando nós lemos em Gênesis capítulo 12, diz lá que quem jurou foi Deus. Portanto, é Deus que está falando com ele. Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Então o texto diz, irmãos, que Deus jurou por si mesmo. Isso é interessante. Deus não pode jurar por alguém ou por algo fora dele, porque ele é o maior. Se tivesse alguma coisa ou alguma pessoa pela qual ele pudesse jurar além de si mesmo, essa coisa ou essa pessoa que seria Deus. Ele jura por si mesmo porque ele é o mais alto valor desse universo. E ele reitera a sua bênção. Ele diz: eu vou te dar uma descendência, eu vou dar para você a posse na terra dos teus inimigos. Lembra que toda aquela terra que Deus prometeu a Abraão era uma terra habitada por 7 nações poderosas. E Deus diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus está dizendo que tudo isso, todas essas bênçãos, viria do fato de que ele ouviu a voz de Deus. O Senhor falou, ele creu e ele obedeceu. Então, meus irmãos, tudo que Deus fez nesse capítulo foi para testar a fé desse homem. Foi também para revelar mais a respeito do seu caráter santo e magnífico. Abraão desceu daquele monte transformado. Ele conhecia o dia de Cristo. Ele conhecia melhor quem era o seu Deus. E a Bíblia diz que conhecer a Deus é vida eterna. E esse é o objetivo das provações, que nós conheçamos mais o Senhor. Pois bem, tenho 2 lições, e depois nós vamos orar ao Senhor. As 2 lições são as lições que vêm do próprio texto. A primeira lição é que Deus nos prova, Deus nos testa. Abraão aqui esteve diante de uma grande provação, ele esteve diante de um grande teste, provavelmente o teste mais terrível de toda a sua vida. E a semelhança dele, irmãos, nós enfrentamos provações. O apóstolo Paulo, em Atos 14, 22, ele disse assim: porque importa que através de muitas provações nós herdemos o reino de Deus. Agora, há uma sutil diferença na Bíblia entre provação e tentação. Tentação, diz a Bíblia, normalmente ela se origina dentro de nós. Tiago 1,12 diz que cada um é tentado segundo a sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. A tentação, ela origina dentro do nosso coração, e ela é estimulada
pelo inimigo das nossas almas para nos fazer enfraquecer e cair. Uma outra particularidade a respeito da tentação é que, com pouquíssimas diferenças, normalmente nós somos tentados mais ou menos na mesma área, nas mesmas áreas. E a razão disso, irmãos, é porque nós somos pecadores, nós temos o mesmo coração caído. Então, as fontes de tentação gerais são mais ou menos iguais para todo mundo. A Bíblia fala muito sobre poder, dinheiro, popularidade, temperamento, questões sexuais. A Bíblia sempre apresenta isso como sendo as maiores fontes de tentações para o ser humano. Mas com a aprovação é diferente. Enquanto a tentação parece ser mais ou menos geral para todos os cristãos, nós poderemos dizer que a provação é algo sob medida. A provação é uma situação em que Deus preparou exclusivamente para você. Não é uma coisa pela qual todo mundo passa. Essa história de Abraão foi um evento singular. Deus nunca fez isso com você. Deus nunca pediu para você matar seu filho, mas Deus pediu a esse homem. Elas são singulares, elas são aparentemente insuportáveis e impossíveis. Elas são feitas por medida, de acordo com aquilo que você necessita na sua vida cristã. E a questão é, por que isso acontece? Normalmente quando nós caímos no meio de uma provação, a nossa pergunta é, por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? Parece que essas coisas só acontecem comigo. E a Bíblia oferece diversas respostas. A Bíblia fala que nós passamos por provações para purificar a nossa fé. 1 Pedro capítulo 1 verso 6 fala disso, a vossa fé purificada como ouro. Então a ideia é que a provação vem do Senhor para tirar as escórias, aqueles aspectos da nossa vida que estão impedindo a gente de desfrutar de uma comunhão maior com o Senhor. A Bíblia fala também que a provação tem como propósito o fortalecimento do nosso caráter. Isso é dito em Tiago capítulo 1 versículo 4, que a provação produz perseverança, ela produz maturidade, ela produz crescimento. As provações também, elas protegem a gente. Isso é dito em 2 Coríntios. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 12, diz assim: para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações que eu obtive, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. E 3 vezes eu orei a Deus pedindo que Deus tirasse, e Deus disse: a minha graça te basta, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então às vezes a aprovação vem para a nossa vida para manter a gente com o pé no chão, para a gente não se tornar soberbo. É quase como se Deus estivesse antevendo que se Ele não provasse a gente, nós íamos começar a nos sentir bons demais, suficientes demais. Nós começaríamos a nos sentir soberbos, independentes de Deus, e Ele manda a provação para deixar a gente de joelho diante dEle. Então nesse sentido, as provações nos humilham, elas quebram o nosso orgulho, elas mostram a nossa fragilidade e elas descortinam o que tem dentro do nosso coração. A gente olha para dentro de si e diz: meu Deus, como eu preciso de Ti, como eu sou feio à parte do Senhor. As provações vêm para isso, irmãos. As provações chegam para nós conhecermos e experimentarmos novas percepções de Deus. Temos um aprofundamento da nossa comunhão com o Senhor em certos aspectos que não poderia acontecer na nossa vida em dias claros. Então nós poderíamos dizer que há um elemento de bênção em você ser provado. Ser provado é sinal de que você é filho. Deus nunca prova quem não é filho. Deus prova os seus filhos. E Deus prova os seus filhos para trazer para perto de si. Porque o maior bem que pode ocorrer na nossa vida é a gente ter uma comunhão com o Senhor que seja aprofundada enquanto caminhamos nesse mundo. Portanto, Deus nos prova. Isso nos leva à segunda lição. É que Deus nos prova para nos aprovar.
Deus não é como aquele professor, sabe aquele professor que tem uma classe ruim? Não sei se você que já deu aula já passou por isso, né? Você se esforça, você tem aquela classe ruim, aqueles alunos que não valem nada. Aí você diz assim: eu vou dar uma prova hoje, mas é para todo mundo tirar 0. Algum professor aqui já fez isso? Meu Deus, como eu sou perverso, né? Eu acho que eu sou o único que fiz isso. Pois é. Deus não é assim, né? Deus não é que nem eu. Deus nos prova para a gente tirar 10. E a questão, irmãos, é como é que nós podemos ser aprovados nas provações? O que nós temos que fazer? O texto nos ensina. Eu creio que a primeira coisa que nós precisamos fazer é reagir com fé. Olha comigo Hebreus capítulo 11. O autor de Hebreus conta essa história que a gente está meditando hoje. Hebreus 11, verso 17. Mesma história que nós lemos hoje, contada e interpretada pelo autor de Hebreus, que vamos descobrir no céu quem é ele. Tem um mistério que para quem escreveu Hebreus. Hebreus 11, 17 diz assim: pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Abraão reagiu com fé. Ele creu na promessa de Deus. O autor de Hebreus está declarando o seguinte, irmãos: Abraão tinha muito bem resolvido na sua mente: Deus me prometeu que a descendência vai vir desse rapaz. Então, se Deus quer que eu o mate, certamente Deus vai ressuscitá-lo. Ele tinha fé em Deus. E aqui mostra porque ele tirou 10 nessa prova. Porque a verdadeira fé, irmãos, ela não fica buscando explicações. A verdadeira fé descansa na promessa de Deus. E é dessa maneira que você deve reagir quando você for provado nesse mundo. Você não deve ficar buscando explicações. Você não deve ficar ressentido. Você não deve ficar desanimado. Você simplesmente deve dobrar os seus joelhos e dizer: Senhor, eu creio, eu me entrego a Ti, seja feita a Tua vontade, eu descanso na Tua sabedoria. O Senhor é onisciente, eu não sei de nada, eu não consigo enxergar um palmo na minha frente, mas se o Senhor está querendo que eu passe por isso, e o Senhor é bom, o Senhor é o meu Deus, e o Senhor sempre está me conduzindo para aquilo que é melhor e superior, eu me submeto. E é essa fé, meus irmãos, que pacifica os nossos sentimentos. É essa fé que revigora a nossa alegria. É essa fé que renova a nossa experiência, a nossa esperança, dá força para a gente continuar. Então Abraão, ele tirou 10 nesse teste de Deus porque ele reagiu com fé. Nós precisamos reagir com fé também. Mas além de reagir com fé, nós também temos de responder com amor. Nas horas das provações, o nosso amor é colocado na balança. Abraão teve o amor dele pesado aqui. E aí, Abraão, quem é que você ama mais? Você ama mais a Isaque ou você ama mais a Deus? O amor dele foi colocado sob teste. E às vezes as provações, elas vêm para medir a intensidade e a nossa profundidade do amor, do nosso amor por Deus. O quanto nós estamos dispostos a perder para ganhar somente a Ele. Se nós estamos dispostos a abrir mão de qualquer coisa ou de qualquer pessoa que Ele nos deu e ganhar somente a Ele.
e considerá-lo como suficiente, dizendo para nós mesmos assim: eu não preciso de mais nada nesse mundo que não seja o Senhor. Se o Senhor não me for tirado, eu tenho condição de lidar com qualquer outra perda nesse mundo, porque o Senhor é suficiente para completar o meu coração. As provações vêm para acentuar essas experiências na nossa vida. Nós descobrimos que o Senhor, Deus, é o Senhor da provisão, e que Ele pode ocupar todos os espaços do nosso coração, daquelas coisas que aparentemente nós estamos perdendo. Provações testam o nosso amor, e nós precisamos responder com amor. E por último, nós precisamos responder também com obediência radical. Hebreus 11 diz: ele ofereceu Isaque, e ele estava disposto mesmo a sacrificar o seu filho. Obediência radical, obediência até as últimas consequências, obediência que dói. É a obediência que Deus requer de nós, irmãos. Obediência radical é aquela obediência em que você prefere sofrer em vez de pecar. Entre sofrer e pecar, eu prefiro sofrer. Irmãos, nós temos que parar de escolher o caminho fácil, o caminho prazeroso. Deus requer dos seus filhos essa obediência radical, fazer aquelas coisas que doem em nós, mas que glorificam a Deus. É por isso que nós fomos, e é para isso que nós fomos salvos. Lembre-se que Deus tem o direito de exigir isso da gente. Ele é o nosso Criador e Ele é o nosso Redentor. Ele é o dono desse universo. E além de ser dono desse universo, Ele nos salvou, Ele nos comprou para Ele. Então, tanto pelo direito de criação como o direito de redenção, Deus tem o direito de requerer de você coisas difíceis, coisas que doem. Então nós somos colocados diante dessa verdade hoje de manhã. Até onde vai a sua obediência? Até onde você está disposto a andar com a verdade de Deus? Até onde você tem se permitido obedecer ao Senhor? Ou quais são as áreas da sua vida que você não se permite obedecer como Deus requer? Tiago, anos depois, vai também falar dessa história de Abraão, e ele vai dizer que foi por meio das obras de Abraão que a sua fé foi demonstrada, falando para os seus leitores que fé não é só um assentimento interior dizendo eu concordo. A fé, ela é manifestada na sua obediência. Tiago vai mais longe, até dizendo que você simplesmente ter um assentimento interior sem a obediência externa não passa de fé dos demônios. Você crê que Deus é um só, faz muito bem, até os demônios creem e tremem. Pense nisso, irmãos. Nós estamos vivendo um momento hoje em que a igreja de Cristo tem sido contaminada pela fé dos demônios. É a fé que acredita, mas não faz. É a fé que crê, mas não se submete. É fé sem fidelidade, fé sem obediência. Então talvez você chegou aqui hoje de manhã e Deus já tem mostrado para você o que Ele requer de você. Deus já falou através das Escrituras, Deus fala através das Escrituras, Deus tem falado através de pessoas, Deus tem falado através da palavra, o Espírito Santo tem incomodado o seu coração e você está resistindo ao Espírito Santo. Até quando você vai ficar desse jeito? Será que Deus vai ter que visitar você com essa disciplina que vai quebrar essa sua cerviz, para que você se prostre e obedeça? A igreja de Cristo, irmãos, mais do que nunca necessita de pessoas que obedeçam ao Senhor radicalmente. Então essa manhã que o Espírito Santo de Deus aumente a nossa fé, para que nós saiamos daqui determinados a obedecer a Deus, crendo em suas promessas, custe o que custar, mesmo que isso
arranque pedaços da minha carne, mas eu vou fazer o que Deus quer. E eu quero terminar lembrando os irmãos que o sacrifício de Isaque tipifica ou representa, é uma sombra do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. A frase do capítulo, Deus proverá o cordeiro, vai ser sempre uma recordação para o povo de Deus, que na nossa história, Deus também proveu um cordeiro, que nos substituiu na condenação. O cordeiro tomou o lugar de Isaque, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, também tomou o nosso lugar. A substituição de Isaque pelo cordeiro é uma recordação de que o pai sacrificou o seu filho para que nós tivéssemos vida. A obediência de Isaque, que foi preso no altar sem oferecer resistência ao seu pai, é também uma recordação para a gente que o Senhor Jesus, ele foi levado ao sacrifício como um cordeiro, mudo, sem reclamar e sem resistir à vontade do seu pai, dizendo: Pai, seja feita a tua vontade. Do mesmo jeito que o Isaque precisou carregar sua lenha até o altar, o Senhor Jesus também carregou a sua cruz, o instrumento da sua execução. E simbolicamente, Abraão recebeu o seu filho da morte, o que também nos recorda que depois que o Senhor Jesus cumpriu toda a sua obra, o Pai também o recebeu da morte, ressuscitando daquela morte terrível. Meus irmãos, que sacrifício maravilhoso, santo e redentor, que Deus te fez fazer parte. Nunca se esqueça dele. Todos os dias agradeça ao Senhor por fazer parte disso. E você que está aqui essa manhã, que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, Deus hoje te dá a oportunidade de você se tornar parte desse sacrifício, de você ter todos os seus pecados lançados na cruz, de você ter o privilégio de saber que a grande punição que você deveria receber, ela pode ser lançada em Jesus Cristo, e Deus perdoar os seus pecados e considerar você inocente. Basta você se arrepender dos seus pecados, você depositar sua fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, acreditando que a morte dele foi um pagamento pelos seus próprios pecados, e você será salvo. Faça isso hoje, para você ser tornado parte desse sacrifício. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que em todas as provações da nossa vida, nós sejamos aprovados por Deus para a glória dele. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos essa manhã. Nós declaramos, ó Pai, a ti com sinceridade em nosso coração que nós não estamos prontos para ser provados, mas ao mesmo tempo nós te louvamos pela certeza que temos que as provações do Senhor não são para nos destruir. A destruição que deveria vir nelas já foi lançada em Jesus Cristo. Então nós nos alegramos ao saber que a provação tem como objetivo nos conduzir à maturidade, à comunhão e a uma vida mais próxima do Senhor. E é por isso, ó Deus, que nós clamamos a Ti, que se é da Tua vontade que enfrentemos grandes provações nesse mundo, que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor nos ajude a crer mais, que o Senhor nos ajude a Te obedecer de uma maneira radical, a reagir com amor ao Senhor, diante de tudo que o Senhor requer e espera de nós. Nós não estamos prontos, ó Deus, para passar por provações, mas nós confiamos que a Tua graça, a Tua maravilhosa graça há de nos sustentar, e que ela há de realizar por nós aquilo que a nossa força não pode fazer.
Nós queremos ser aprovados diante de Ti, Senhor. Então nos ajuda, nos abençoa, nos enche do Teu Espírito. Nós Te louvamos, Senhor Jesus, por esse sacrifício glorioso, tipificado na história que lemos hoje. Nós Te agradecemos porque nós podemos ver um pouco de nós em Isaac, ele sendo retirado do altar do sacrifício, para que o cordeiro fosse colocado no lugar dele. Nós nos vemos nisso, Senhor, e nós Te agradecemos porque Tu viestes a esse mundo e morreste aquela morte terrível, para que hoje nós tivéssemos vida plena, vida autêntica, vida espiritual, vida eterna em Ti. Obrigado, Pai, e nos ajuda. Nós queremos ser aprovados em todas as provações que o Senhor nos permite. Essa é a nossa oração, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.